Bom dia para você que está aí em casa, abraçado pela casa de Deus. É isso mesmo. Eu não sei se você se recorda do Salmo 84. Aqui é um grande louvor e um engrandecimento de uma das maiores alegrias que o salmista estabeleceu ao escrever, ó. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Ele está aqui estabelecendo uma maneira de louvar a Deus. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E aí você tem a descrição de toda a alegria que o salmista encontra de vir à casa do Senhor. E eu sei que você está com saudade de vir à igreja, por isso que a gente está aqui, diretamente da igreja do Itaim Paulista, para você, olhando a plataforma, as atividades da igreja, com um número reduzido, lógico, de pessoas, mas algo que chega até o teu coração, para que você entenda, a casa do Senhor está aqui, abraçando você, abraçando a sua família, com as verdades que a palavra de Deus, com a força que ela tem, continuam expressando ao seu coração. Que Deus te abençoe nesse sábado, que você esteja mesmo aí na sua residência, ou em qualquer outra atividade que você por acaso esteja nos ouvindo, mas que você esteja certo de que o Senhor quer abraçar você e a mim com a palavra dele, com as verdades que colocam paz no nosso coração. Vamos inclinar a cabeça e orarmos agora, para estarmos abrindo a Bíblia mais uma vez nessa manhã e pedindo a Deus que fale ao nosso coração. Feche seus olhos aí. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo sábado, pela alegria de estarmos na tua casa de oração, mesmo que de maneira virtual. O teu poder é real. O teu poder para chegar ao nosso coração e à nossa vida continuam o mesmo, e que possamos nessa hora ter a nossa mente, o nosso coração envolvidos pelo Espírito do Senhor, para que a tua palavra fale e ofereça a cada um de nós o alento, o chamado e mais uma vez a convicção de que o Senhor continua presente na nossa vida. Esteja entre nós, em nome de Jesus que oramos. Amém. Você conhece o profeta Amós? Ele conviveu contemporaneamente com Isaías e com Oséias, ali na época em que o reino de Judá e o reino de Israel eram ainda reinos divididos, depois dos 3 reis que reinaram com todo Israel unificado, que foi Saul, ou que foram Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, os reinos se dividiram, Israel e Judá. Um rei reinava em Judá, ali em Jerusalém, e outro em Israel, lá de Samaria. E o povo de Israel, vez ou outra você vê o Antigo Testamento, eles passando altos e baixos naquilo que é a convicção de andarem fiéis a Deus ou de se debandarem para a idolatria, para práticas dos povos pagãos que cercavam a essa nação, que foi chamada por Deus por um objetivo muito especial, de anunciarem o caráter de Deus em meio às outras nações. Aí você tem Oséias, Isaías, todos esses profetas anunciando para o povo de Israel para eles tomarem cuidado, para eles entenderem que Deus passaria em juízo as atitudes que eles estavam tomando diante das escolhas que estavam fazendo e não realizando o que Deus tinha chamado eles para fazer. Aí você tem, no caso Amós, ele era um fazendeiro, usa essas linguagens, então eu estou com alguns amigos aqui na igreja e vou dirigir os olhares aqui para eles também, para me ajudarem a acompanhar, para não estar só falando com você que está na câmera aí. Mas imagine o seguinte, um fazendeiro tinha que linguagem, irmão? A linguagem de alguém da roça. Ele não era um cara todo polido e falando assim de maneira toda direitinha, mas ele estava indo direto ao assunto. E ele pega e detona algumas coisas aí no coração do povo. A galera não estava a fim de ouvir o que ele tinha para dizer, não, porque ele estava anunciando que com o prosperar de muitos, a luxúria tinha entrado em Israel.
A prosperidade tinha feito com que alguns desenvolvessem um egoísmo, uma maneira avarenta de querer se dar acima dos outros. Aí você tem uma sequência de pecados que Amós aponta para o povo, e eu quero abrir aqui as considerações. Olha só, isso está agora numa sequência, tá bom? Se você for no capítulo 3, de 13 a 15, e também do 6, de 1 a 7, os ricos acumulavam cada vez mais para viver em suas mansões e palácios, criando um regime de opressão ali em Israel. E Amós denunciou isso. Olha outra coisa, se você pegar no capítulo 4, de 1 a 3, Amós 4, 1 a 3, as mulheres ricas, para viverem do luxo, elas instigavam, estimulavam os maridos a explorar as pessoas mais fracas. Não sei se você está se identificando com alguma coisa parecida com o mundo que a gente vive aqui. Aí você vai para o capítulo 4 ainda, do verso 4 ao 12, e também do 5, do 21 ao 27, esses versos todos apontam a declaração de Amós em relação ao quê? Os que roubavam e exploravam e depois iam ao santuário orar, devolver o dízimo, dar esmolas para aplacar sua consciência culpada. Os caras durante a semana roubavam e exploravam as pessoas, mas depois ia para o templo, dar o dízimo, dar a esmola para tentar aplacar a consciência. Esse tipo de religião estava sendo apontado como o quê? Amós falou, vocês estão sendo hipócritas. Aí você tem capítulo 2, do verso 6 ao 7, o 4, verso 1, o 5, capítulo 5, de 10 a 13, os juízes que julgavam o povo, eles julgavam de acordo com o dinheiro que eles recebiam pelo suborno. Você já pensou, gente? Eles estavam comprando sentenças. Mesmo os juízes que deviam manter a ordem em Israel, eles estavam com a grana sendo subornados para dar, de acordo com o dinheiro que recebiam, a sentença favorável às pessoas. E aí vem um último declarado pecado que Amós arrebentou. O capítulo é o 8, do verso 4 a 8. Os comerciantes eram ladrões sem escrúpulo e deixavam os pobres sem a possibilidade de comprar e vender as mercadorias num preço justo. Meu povo, quando eu começo a ver as declarações de Amós para o povo de Israel, e aí que ele arrebentou, ele falava das nações ao redor, as nações pagãs, e eram pecados claramente praticados pelas nações pagãs. Mas aí vem um problema. Amós chega e fala assim, não é só com as nações pagãs que a gente vê essas coisas que eu estou condenando aqui. É você também, povo de Deus, povo de Israel, vocês estão fazendo a mesma coisa que o Senhor está abominando nessas nações, e o Senhor vai trazer juízo. Gente, dá uma olhada um pouquinho nessas coisas que eu apontei resumidamente, só descrevendo que a gente não ia conseguir ler todos os versos. Gente, ricos cada vez mais ricos, explorando e oprimindo as pessoas. As mulheres fazendo com que os seus maridos fossem cada vez mais aproveitadores dos fracos, porque elas queriam viver as luxúrias. Aí você tem gente que roubava e explorava, em vez de trabalhar honestamente, e depois ia levar no templo oferta, dízimo, esmola, para aplacar a consciência. Você tinha juízes vendendo a sentença. Vocês tinham, você vê aqui, comerciantes ladrões que estavam explorando o povo e tudo mais. Ai, ai, ai. Tem a ver com os nossos dias? O mundo todo está sendo condenado pelo quê? Gente, a religião que está de joelho hoje, a maior religião do mundo, sabe qual que é o nome dela? Capitalismo. Isso é que dirige as nações. Hoje, mais de 4,5 bilhões de pessoas estão nas suas casas por causa de um vírus, de uma gripe. E isso está fazendo não um problema sanitário, de saúde simplesmente. A maior crise que sobrevirá agora é a que está assustando demais a gente, é a crise econômica. Mas mesmo no meio de uma crise, uma máscara que custava 0,14 centavos, custa R$ 3 hoje.
Será que tem comerciantes explorando e querendo julgar, ou querendo aproveitar-se do pobre? Será que tem gente que inflacionou a fruta, inflacionou o arroz, o feijão, tudo? Porque no meio da... Perdão, aqui também a gente tosse, mas tá tudo certo, tá? Olha só, pessoas que estão, a aguinha se der aí, eu agradeço demais. Seguinte, você vê a natureza humana não só restrita àqueles momentos da geração que Amós estava ali profetizando, e sabe o que Deus estava corrigindo eles? Vai vir o dia do Senhor e vocês todos vão ter que prestar conta sobre o jeito que vocês estão vivendo. E aí o mundo está ali despreocupado, porque as pessoas estão prosperando. O culto do templo, se você vê aqui o que Amós denuncia, o culto do templo lá na época de Amós, lá em Samaria, em Judá, estava lindo. O culto era esplendoroso, as pessoas chegavam e ficavam estarrecidas diante da beleza, daquilo que seria a performance dos sacerdotes, dos líderes, daqueles que estavam ali apresentando o culto. E isso, opa, eu agradeço, muito obrigado pela gentileza aí, nossa desbravadora sempre presente aí, ó. Muito agradecido, o pigarrinho que vem na hora que não pode. Vamos continuar. Você tem então a nação toda envolvida nesse ar de prosperidade, de bem-estar, de conquistas, entendendo que isso era a bênção de Deus. Só que eles estavam vivendo no meio de luxúria e também de idolatria. Eles tinham abandonado os caminhos de Deus, e como Isaías, como Oséias, como outros todos que estavam contemporâneos ali, depois você tem Jeremias, você tem Ezequiel, você tem gente que fala assim: povo de Israel, não adianta mais, o cativeiro lá de Babilônia vai vir. Esses todos estão profetizando antes do cativeiro de Babilônia, dizendo para o povo que Deus iria agir para tirar o remanescente, para ver aqueles que estavam fiéis e sacudindo ali Israel, para Israel acordar e lembrar do seu compromisso de pregar a outros. Isaías tem passagens lindas: a minha casa será casa de oração para todos os povos. Se vocês viverem a verdade do Evangelho, dizia Isaías, que era contemporâneo aqui de Amós, que se eles se convertessem, orassem e se humilhassem perante Deus, o Senhor faria eles uma nação cada vez mais próspera, não para orgulho próprio, não para vaidade, não para satisfação do eu, era com a missão de mostrar para outros aquilo que era andar com o Senhor, serem filhos dele, restaurado às verdades, a honestidade de Israel, a vida de uma sociedade justa, apresentavam tão somente a grandeza de um Deus que tinha entrado no coração deles. Olha só, a grandeza de Deus, quando Deus entra na sua vida e na minha, o que é a maneira clara da gente perceber isso na vida dos outros? Quando Deus entra no coração de alguém, se a pessoa mentia, diz a Bíblia que faz o quê? Continua mentindo. A pessoa que Jesus entrou na vida, a pessoa que está fiel a Deus, ela roubava, agora entrou Deus, ela continua o quê? Roubando. Beleza, né? É isso que está escrito na Bíblia? De jeito nenhum. Entrou Deus, Ele arruma o jeito da gente ser e pensar, mas também o jeito da gente agir. E aí as pessoas, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que não trabalhava, ele vai com sustento, ou com a sua mão, com aquilo que é o trabalho, o suor do seu rosto, vai lá ganhar o pão de cada dia e o Senhor vai abençoar. Quer dizer, cada um de nós, quando ligados a Deus, qual a maneira mais clara da gente entender que alguém está ligado a Deus? Na relação com Deus, que é vertical aqui, eu arrumo minhas relações horizontais. Eu vou tratar melhor a minha filha, a minha esposa, o meu esposo, os amigos. Se eu sou um cara do comércio, você lembra o que aconteceu com o tal do Zaqueu? O miserável era alguém que gostava da grana ou não gostava? Gostava tanto que até dava um nó, cobrava imposto a mais.
dava um jeito de oprimir o povo. Quando ele falou, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, lembraram da música? Olha aí, entra na minha casa, entra na minha vida, Jesus. Entrou Jesus na vida de Zaqueu, o que aconteceu com ele? Olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver o quê? 4 vezes mais. Tudo que eu tenho, metade do que eu tenho, eu vou dar para quem? Para os pobres. Peraí, Jesus não cobrou nada disso dele. Ele só estava batendo um papo na hora do almoço lá com o Zaqueu. Gente, quando entra Deus na minha vida e na sua, há transformação e mudança. Era isso que o povo de Israel devia estar vivendo lá. E Amós falou assim, peraí, vocês estão se aproveitando das verdades de Deus, o culto está 10, as coisas estão acontecendo, mas peraí, vocês cada dia estão buscando luxo, a prosperidade, vocês estão querendo cada dia explorar as pessoas. Então, os juízes que é para manter, olha só, parece que eu não estou vendo nada do Brasil que eu vivo, nem você. Os juízes estão vendendo as sentenças, o comerciante está explorando o pobre. Todos esses pecados foram apontados por Amós, dizendo o seguinte, vai vir o dia do Senhor, e quem estiver vivendo assim vai prestar conta. Deus vai estabelecer, e o dia do Senhor não vai ser luz não, vai ser noite ou peso em cima de vocês. Aí era para assustar. Agora, no meio de tudo isso, eu preciso ler com você o verso do capítulo 3, Amós 3, verso 7, dá uma olhada comigo aí. Olha que coisa linda. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, quem? Os profetas. Espera aí então, Deus não estava pegando eles de surpresa. Ele estava vendo de várias maneiras para avisar, para anunciar para aquele povo o caminho do que eles estavam fazendo, o erro que eles estavam praticando. Eles não estavam sendo desorientados, eles não estavam sendo confundidos, Deus não estava fazendo pegadinha nenhuma. Deus pegou os profetas todos da época, Isaías, Oséias, Amós. Quando você vê ali, mesmo lá dentro do cativeiro, Daniel se levantou quando eles estavam lá em Babilônia, tudo acontecendo para que o povo tivesse as informações claras do que o Senhor tinha para a vida deles. Eu quero imaginar com você que, olhando para essa época, aqueles que estavam prestando atenção nos profetas de Deus, eles tinham as informações para se adequarem às escolhas que eles tinham que tomar. O coração que estava aberto à influência de Deus, ele estava aceitando e sendo transformado. Os que estavam ali no meio daquele povo, mesmo da confusão toda, da idolatria, da busca da prosperidade e de tudo que tinha envolvido o povo de Deus, nota bem o que eu estou falando. Ele dirigiu essas palavras, não foram para as nações pagãs. As palavras de Amós era para que fosse sacudido o povo de Israel, para dizer assim, peraí, eles eu estou entendendo que não seguem ao nosso Deus, mas vocês têm as informações e estão fazendo até pior do que as outras nações pagãs. Gente, muito pior do que não conhecer a Deus é conhecê-lo e não agir de acordo com isso. É pior. Você lê a Bíblia de uma maneira só para conhecer, para ter informações, para debater com os outros. Será que é isso que Deus quer? Eu tenho aqui um conhecimento da Bíblia, filosofia? Não. O que eu e você conhecemos da Bíblia é para ser vivido. Gente, nós estamos numa época esquisita. As pessoas estão vivendo de acordo com a sua própria vontade. Aí vem uma crise que põe o mundo de joelhos. Será que as nações pagãs estão vivendo aquilo que Amós estava repreendendo ali e jogou depois para a igreja? Eu sei, eu já sou adventista há 36 anos. 36 anos que eu sou batizado. Pouco mais, aliás, 38. Aí eu fico imaginando quantas vezes eu já vi pregadores, quando eu era criança, depois adolescente, jovem, hoje como pastor também, anunciando as coisas sobre a volta de Jesus.
aquilo que eu e você deveríamos ter como um caráter semelhante ao caráter de Deus. Nunca jamais Deus fez qualquer coisa sem revelar aos seus servos, os profetas. Os segredos de Deus estão postos na Bíblia. Ele está falando o dia e a hora que Ele vem? Não, Ele não falou o dia e a hora que Ele vem, mas Ele falou dos sinais que aconteceriam, o jeito que os homens estariam vivendo. As pessoas, se você vai lendo, chega lá, por exemplo, como 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 5, os homens seriam caluniadores, seriam avarentos, seriam jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, amantes dos prazeres, muito mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Foge também desses. Só que às vezes eu vejo a igreja e o jeito que a gente ora, nós estamos correndo atrás das mesmas bênçãos materiais que os outros querem correr. Eu não estou dizendo que é pecado ter dinheiro, viu? Só que colocar o dinheiro em primeiro lugar, fazer algo de tal forma que mesmo como cristãos, a gente não paga o salário justo para o funcionário. A gente quer ganhar mais do que os outros. Às vezes as mulheres, olha aí o cuidado, ó, lá na época já tinha isso, na época de Amós. As mulheres querendo buscar mais coisas para casa, mais luxo para o vestuário, forçavam os maridos a abusar dos fracos. Sabe, gente, às vezes você vê a arrogância, gente que quer ser poderoso, poderosa. Olha as clínicas e mais clínicas de estética aí. Eu não quero também dizer que está errado você buscar saúde, buscar a sua beleza, o cuidado da higiene, a beleza. Deus nos criou lindos, maravilhosos. Você imagina Adão e Eva como eram lindos? Não tinha nenhum modelo homem ou mulher dos nossos dias que eram tão perfeitos como Adão e Eva. Mas espera aí, o coração não pode estar nisso. Às vezes você desfila, sabe, entre todas as belezas e pompas aí, parece uma pomba, né? Uma pomba toda formosa andando, mas o custo de ir atrás dessa beleza é às vezes ofendendo a justiça em relação ao outro. A gente quer que o juiz defenda nossas causas e às vezes a gente até molha a mão, sabe? Compra um diploma, a gente dá um nó aqui e acolá. Peraí, o cristão não pode viver assim. Isso não tem nada a ver com o Deus que a gente anda e serve. Parece que esse coronavírus fez a gente voltar lá para casa. E estando na sua casa e eu na minha, a gente tem que viver a religião mais limpa que tem que ser vivida. Porque lá em casa não tem filtro. Aí em casa não tem filtro. Quando você está doido da vida, quando você está bravo, você solta os cachorros em quem? Você é educado com o povo lá da rua, você é educado com as pessoas do seu trabalho. Mas aí em casa, quando você está virado no girai, você briga com as pessoas que estão aí na sua casa. É aí na tua casa e eu na minha que a gente tem que demonstrar a verdadeira religião. Será que os nossos filhos estão vendo a gente mais com o coração nas coisas que a gente está correndo atrás para ter? Sabe, do carro, da casa, dos bens. Na época de Amós, foi denunciado ao povo de Israel que eles estavam com o coração nessas coisas. E os segredos de Deus estavam ali revelados para eles, para que eles fossem uma nação muito maior do que eles estavam sendo, não em prosperidade simplesmente. Deus até daria isso para eles, se eles fossem fiéis. Mas eles deveriam estar amando a causa da viúva, do órfão, amparando as pessoas. Quando você vai, e Amós era contemporâneo de Isaías, Isaías desce o sarrafo, dá-lhe uma cacetada. Vai lá em Isaías 58. Deus não queria jejum, não queria pano de saco, se vestindo todo de humilhação. O verdadeiro jejum é que você vá lá, cuide do órfão, cuide da viúva, abrace o necessitado. Essa é a verdadeira religião, o verdadeiro jejum. Pessoal, parece que agora a gente está correndo atrás de cesta básica, a gente está fazendo um monte de coisas para ligar para os velhinhos, cuidar daqueles que são fragilizados, ver aquele que está, quem sabe, precisando de um botijão de gás, de uma conta de luz que estava precisando ser paga. Então, parece que essa verdadeira piedade é a religião que a gente deve realmente entender, porque a gente sai, mesmo quem tem grana hoje, não vai fazer o vírus bater na sua porta? Quer dizer que a minha máscara vai garantir que eu não vou pegar um dia o coronavírus? Pessoal, tem um vírus muito pior do que esse. O vírus do pecado que faz eu e você continuarmos a ser avarentos, jactanciosos, orgulhosos, amantes de prazeres em vez de amantes de Deus. Pessoal,
Eu e você precisamos ter, ao entrar Jesus no coração, o comportamento de gente que está parecendo com Deus, que está sendo semelhante a Jesus. O dia do Senhor, assim como na época de Amós, ele estava falando do cativeiro. Viriam os inimigos do povo de Deus e levaram mesmo o povo cativo para a Babilônia. 70 anos eles ficaram lá. Eu e você já estamos muito tempo aqui como escravos nesse mundo. Eu estou aguardando o dia do Senhor que vai vir libertar a gente. Esse grande dia do Senhor é a volta de Jesus. Mas antes da volta de Jesus, Deus quer mexer com a sua igreja. Deus quer mexer comigo e com você. Pecados que foram apontados lá na época de Amós, eu não estou aqui para jogar na sua cara isso, mas é para refletir sobre a minha vida e sobre a sua. Será que a gente está ainda querendo acumular a prosperidade desse mundo, o luxo, aquilo que tem a ver com conseguir coisas, forçando e agindo de maneira errada, explorando os outros? Gente, não adianta você se dar bem quando você explora e não paga a sua diarista corretamente, não vai lá na escola e faz aquilo que é direito. Você não precisa de bolsa e você pede a bolsa. Tem gente que não está precisando dos R$600 porque tem dinheiro, está entrando na fila do governo para pegar os R$600. Você acha que cristão é isso, meu povo? Por isso que Jesus não volta. Eu estou com medo da gente passar essa quarentena e voltar ao normal. Se voltar ao normal, a gente não entendeu nada do que Deus está fazendo com a gente. Ele está sacudindo a gente para nós mudarmos de vida. Para mim é uma pré-sacudidura. É igualzinho aqui. Antes de entrar a Babilônia e bater em cima do povo de Israel, Deus mandou Isaías, Deus mandou Oséias, Deus mandou Amós, Deus mandou um monte de profeta para avisar eles. E os caras não ouviram. Será que eu e você estamos igualzinho nessa época? Que Deus está mandando todos os seus segredos através dos profetas. Você tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tudo cumprido. E eu e você ainda estamos colocando no coração, naquilo que é o material. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu sei que você precisa do pão de cada dia, e o Senhor está dizendo que o justo não vai mendigar o pão. Eu creio nessa palavra. Você crê também? No mesmo Salmo 84 que eu falei para você no comecinho aqui do culto, a alegria de estarmos no templo, termina ali aquele salmo com uma linda convicção que eu gostaria de deixar para também terminarmos pensando nisso. Olha o que o Senhor fala aqui, ó. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem ou a mulher que em ti confia, que é gênero humano. Gente, você é feliz por crer em Deus mesmo? Mesmo que você estiver tomando pau, mesmo que você estiver aí lascado com um monte de coisa, tendo a sua dificuldade financeira ou alimentar, saiba de uma coisa: feliz é o homem e a mulher que confiam em Jesus, no Senhor. Ele vai honrar você. A crise, ela mais do que um problema é uma oportunidade, e ela só revela aonde está o nosso coração. Será que como igreja a gente está mais com saudade do templo do que das pessoas? Eu achei esquisito alguns comportamentos. A gente tem liberdade para vir na igreja de quarta-feira, de domingo, de sábado, e não vem. A hora que não pode vir, irmão, a gente está com saudade de vir. O povo de duras cãs, não é isso? Será que está falando de mim e de você? Agora que não dá para vir na igreja, a gente quer vir? A gente pode ir para Deus sempre. Eu não estou aqui querendo instigar você ou bater na sua canela aí. Eu só estou querendo dizer o seguinte: adianta voltar a frequentar o templo? O lugar, o templo vai te salvar? O que é ser igreja? Não é ir para um lugar físico. É o que Deus me chama para ser. Eu e você somos o povo de Deus. E assim como Israel do passado, Deus está avisando, está mandando os seus segredos. Estude a palavra. Veja como você pode se manter fiel, que você pode manter a sua confiança no Senhor. Eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu é que te fortaleço, eu é que te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Sabe quem está falando isso? Isaías 41:10. Deus está dizendo: não temas, eu sou contigo.
Gente, eu não sei o que virá ainda, mas deu para experimentar que em algumas coisas próximas à volta de Jesus, eu e você precisamos saber onde a gente está com o coração. Será que é no explorar, no ganhar, no querer mais e mais e mais, ou nos segredos que Deus revelou para os seus servos dizerem para os filhos do Senhor aquilo que há de acontecer no futuro? E não para deixar a gente aterrorizado. As profecias são para acalmar o nosso coração, para nos dar convicções tão grandes que a gente pode confiar nele, e mesmo em meio ao fogo, você vai andar e ele não vai queimar. Você vai ter as águas querendo te submergir, mas elas não te engolirão. Feliz é aquele que confia no Senhor. Feliz é o homem e a mulher que confia em Ti, ó Deus. Nós vamos terminar o culto dessa manhã, temos um louvor juntos, e aí a gente vai orar. E eu gostaria que você aí da tua casa tomasse uma resolução, uma convicção no seu coração. Eu vou colocar a minha vida e o meu coração na coisa certa, nas mãos de Deus. Vamos cantar? Vamos ouvir da palavra cantada aquilo que o Senhor quer para nosso coração. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz.
Amém. Amém, Tayla. Deus seja louvado. Que mensagem poderosa para a gente pensar e refletir sobre aquilo que Deus verdadeiramente quer que a gente viva. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, a Tua mensagem dessa manhã falou coisas claras ao nosso coração. A mensagem de Amós está mais viva do que nunca. Assim como uma sociedade que estava querendo viver sem o Senhor, embora fosse chamada para representar o Teu nome, foi sacudida, relembrada por mensagens poderosas vindo através dos Seus profetas. A gente também quer a nossa vida sacudida pela Tua palavra. A gente quer realmente colocar no centro aquilo que é importante. Senhor, não deixa a gente sem conhecer os Teus segredos. A Tua palavra revelou a Tua vontade para a nossa vida. Nos dê forças para vivermos à altura da igreja que nós precisamos ser no mundo de hoje. Eu sei que há uma sociedade ao nosso redor que, quem sabe, condenada pelos mesmos pecados que Amós condenou na época do povo de Israel e das nações pagãs da época. Por favor, Senhor, não deixa a gente viver o capitalismo. A gente quer viver o adventismo. A certeza da volta de Jesus deve estar no nosso coração. O grande dia do Senhor, a gente precisa se preparar para Ele e ajudar outros a também se prepararem. Abençoa a igreja do Itaim, os demais amigos que nos ouvem, que a gente possa continuar entendendo que na Tua palavra existem os Teus segredos para que a nossa vida possa ser ajustada àquilo que é a prioridade do céu. O nosso caráter se assemelhar mais e mais ao Teu. Por favor, Jesus, abençoa cada um daqueles que estão decidindo-se ao Teu lado. Tem gente ouvindo essa mensagem, precisa voltar para a igreja, Senhor. Tem gente que está estudando a Tua palavra e é hora de tomar a decisão do batismo. Aqueles que estão firmes na igreja, é hora de se firmar mais ainda. Ou aquele que porventura está vacilante, é hora de renovar a sua fé. Por favor, Jesus, que a mensagem de Amós hoje possa encher o nosso coração da certeza do Teu chamado. Abençoa, por favor, a cada um de nós. Continua com o pastor Anderson, com a Débora, com os meninos, que a família pastoral, juntamente com os outros líderes aqui da igreja, cada um dos músicos, cada um dos outros vários departamentos da igreja, que a gente continue sendo fiéis ao Senhor e fazendo a nossa parte para a volta de Jesus acontecer. Leva-nos para esse momento agora da tarde, certos da Tua presença. Dá um bom almoço a todos nós e obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor coloca na nossa casa, porque Tu és fiel, e que a gente continue cuidando, ou certos do Teu cuidado e cuidando uns dos outros, sabendo que o Senhor é fiel para com cada um de nós. Feliz o homem e a mulher, os quais confiam tudo no Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Feliz sábado para você. Uma alegria estar aqui, pastor Anderson, nesse sábado, conhecendo e estando mais perto aí, até entrando na casa do povo. Eu vou segurar porque você não pode pegar agora, vai lá. Bem, pessoal, quero agradecer vocês também pela presença de vocês. E me dá o outro microfone, fica melhor, cadê o verde? A gente vai respeitando um pouquinho aqui, né, no Isso. negócio do coronga. Olha aí, coronavírus aí. Pastor Nelson, obrigado pela mensagem. Foi inspirada por Deus. Amém. Veio ao nosso encontro. Várias pessoas aqui estão se regozijando porque viram a mensagem vinda do céu ao seu encontro, Amém. ao encontro do coração deles. E por Amém. isso a gente louva a Deus seja pela louvado. sua presença aqui. Que Valeu. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor. Obrigado vocês pelo convite. Bem, hoje também queremos agradecer a você que está conosco. A igreja hoje do Itaim Paulista comemora 58 anos de vida só neste local. E por isso é um momento de regozijo, um momento de felicidade. E todo aniversário requer presentes. E o Douglas, né, irmão Douglas, tem alguns presentes que ele vai estar trazendo e que ele vai querer dar para algumas pessoas aqui. Porque todo aniversário tem presentes e quem ganha é você, de fato. Temos aqui o irmão Sérgio Oliveira, que está conosco. Pode vir, Douglas. A irmã Cíntia, irmã Mara, a Luci, todos se regozijando com a mensagem e agradecendo ao Senhor Jesus por essa palavra. Por isso, nós temos alguns presentes que queremos mandar para vocês aqui nesse sorteio. Pastor,
Ele quer dar um presente para o senhor. Esse é o irmão Douglas, de nossa igreja. Um presente da Igreja do Itaim Paulista, do Ministério Desbravadores Araras Azuis e dos Aventureiros Ararinhas Azuis. Que Deus abençoe ricamente. Eu amei aí a criatividade e é um desbravador fazendo rapel. O do senhor é diferente, tem o triangulinho aqui, o chapéu é diferente e as cores do Ministério Desbravador. Obrigado aí pelo carinho, mas o artesanato muito lindo. Amém. Nós gostaríamos de dar esse presente para todos os pregadores, mas o senhor foi o privilegiado da vez. E essas telhas aqui, que é feito com todo amor e carinho, o irmão Douglas, ele não está tendo condições de ajudar com o alimento, mas Deus deu esse dom para ele. Eu gostaria de estar oferecendo essas telhas para o irmão Jonas, o irmão Ícaro, a professora Beatriz, filha do senhor Wilson, a Kátia e o Wilton, tá? E o Paulo, que está aqui, o Paulo já pode vir aqui receber a dele. São pessoas que estão colaborando nessa época de pandemia. O que nós vamos fazer? A partir de sábado que vem, até durar a pandemia, cada quilinho que você trouxer, você vai levar um número. E no final da pandemia, nós vamos sortear 10 telhas com o número que você pegou. Amém? E igual o pastor pregou, ontem a gente foi levar uma cesta básica e nós levamos a cesta básica e a irmã convidou a gente para entrar. Quando colocou, a outra filhinha dela, de 12 anos, já pegou a cesta, abriu e para colocar o feijão no fogo porque não tinha nada. Então, gente, tem irmãos da gente em Cristo que está precisando do seu quilo de alimento. Essa é a verdadeira religião. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a cada um e que você possa trazer o seu quilinho, porque nós não estamos só ajudando os nossos irmãos da nossa igreja, nós estamos ajudando pessoas que estão vendo Cristo nas nossas ações. Que Deus abençoe a todos. Amém. Bem, irmão Paulo, ele vai estar entregando para o irmão Paulo. Obrigado, pastor. Irmão Paulo, aqui está um presente de gratidão pelo que o senhor é, pelo que o senhor representa para a nossa igreja, que o irmão Douglas concede ao senhor. Nesse momento, que Deus nos ampare, nos dê força e vamos lá, vamos tocar o barco, vamos para frente, isso vai passar. Amém, amém. Fiz agora igual o Silvio Santos, eu tirei o microfone antes do tempo. Bem, queridos, 58 anos de aniversário desta igreja, 58 anos de vida. Desta igreja, você sabe que muitas saíram também, muitas igrejas ao redor saíram do Itaim Paulista, que é uma mãe que abençoa todo o nosso bairro e toda essa região. Por isso louvamos a Deus por você se fazer presente nessa igreja. E nós não queremos terminar o culto sem antes cantar a você. E como é de costume, aqui a saída será organizada pelos diáconos. Você pode sair da sua sala, ir para o seu quarto e também para a cozinha, preparar o almoço, porque os diáconos estão organizando. Que Deus abençoe você. Fique com a música final. Amém. Deus seja louvado e os diáconos já estão se posicionando. Vai, Bernardo. Louve ao Senhor nesse momento. Música Descansar. Não quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm, então não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé e descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar.
das aves Deus cuida. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais valor. Posso esperar e descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me Só a em teus descansar. braços cantem. Só em teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores, Mesmo que os temores me vençam, vou descansar, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Deus seja louvado. Amém.